Bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma olhada, uma focada em especial na nossa economia, que, por incrível que possa parecer, nós estamos trazendo uma ótima notícia, uma notícia inédita que eu não vi em toda a minha existência como jornalista. E normalmente a economia, quando a gente trata de economia no nosso país, é só notícia grave, para não dizer péssima, né? Aquelas notícias pavorosas, né? E, de repente, nós temos uma notícia excepcional acontecendo na nossa economia. Um fato que, claro, a grande mídia jogou lá para a gaveta, né? Não deu nenhum destaque, porque é uma coisa favorável ao governo Bolsonaro. Mas qual é a notícia? Essa que você está lendo aí, que é o nosso destaque em nossa manchete. Numa atitude inédita, o Banco Central do Brasil repassou 500 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Por que isso é inédito? Porque, desde o que eu entendo por gente, sempre o Banco Central ia lá sacar o Tesouro, ia lá sugar para entregar para os que mamam deitado, né? Para os privilegiados, principalmente os bancos. Aí, de repente, nós temos esse fato inédito e eu preciso repercutir com os senhores, junto com o economista Antônio da Luz, o economista-chefe lá da Farsul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, que está conosco. Antônio da Luz, mais uma vez, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. João, prazer estar contigo, prazer estar com todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas mais uma vez, de novo. Estava com saudade de vocês, prazer é todo meu. Pois é, a gente vai dar essa boa notícia, mas sempre considerando que a situação é gravíssima para o mundo todo e nós, para o Brasil especialmente. Mas vamos antes à boa notícia. Como é que foi isso possível? O que aconteceu? O que significa isso, Antônio? João, isso é uma tentativa do governo de chegar, né, no problema e resolver o problema, pulando, né, quem existe para resolver o problema. Vamos imaginar o seguinte: nós temos uma cadena, né? Nós temos uma corrente, cada um tem um elo, né? Cada um é um elo da solução. Se você não faz sua parte, a cadeia inteira não serve para nada, ok? Então, ou eu te tiro fora e coloco outro, ou eu faço o seu papel. É mais ou menos isso que o governo está fazendo. Veja só que maluquice, João. Eu sinceramente, eu não tenho como ficar feliz com uma notícia dessas. Porque isto demonstra que os nossos problemas, eles são graves e o governo precisa fazer coisas que não é seu papel para poder resolver o problema da sociedade como um todo. Me explico. Por que o governo parte para ações como essa? Porque nós temos um sistema bancário extremamente concentrado. E olha que dois bancos, dos 5 bancos que concentram 80% do crédito, 2 são do próprio governo. 45% está nesses 2. Só que se o governo intervir nos bancos, vai fazer igual a Dilma. E vai dar errado que nem deu com ela. O que a equipe econômica está fazendo? Está fazendo algo que é legítimo a ela fazer. Bom, se vocês não querem fazer esse papel, se vocês não querem ser o meio de campo entre o recurso do Tesouro, o recurso do Banco Central, a liquidez que o Banco Central está dando e a economia, pois muito bem, eu, Tesouro, vou fazer. É uma coisa usual? Não. O Paulo Guedes deve estar feliz de ter que fazer isso? Com certeza não. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está feliz de ter que fazer isso? Não. O Antônio da Luz, que é economista da mesma linha, da mesma escola de pensamento do Roberto Campos Neto e do Paulo Guedes, está feliz de termos a necessidade de fazer isso? Não. Agora, tem que fazer. Nós podemos até não gostar, nós preferíamos que os bancos fizessem seu papel, ao invés de ficarem empossando liquidez. Porque João Batista, o que os bancos estão fazendo nesse momento. Como eles são um grupinho fechado, e é meia dúzia, são poucos bancos que nós temos no Brasil, eles não querem assumir risco. Porque ganhar dinheiro no Brasil é uma barbada. Olha quando...
Produtor rural, vou lhe fazer um desafio. Hoje é domingo, é um dia que o senhor está mais tranquilo, a senhora está mais tranquila, e eu vou lhe dar um desafio. Você vai entrar no seu extrato bancário dos últimos 12 meses, dá para ver no app do celular, dá para ver no home banking. Você vai entrar no seu banco nos últimos 12 meses e você vai somar quanto você pagou de tarifa. Quanto você pagou para fazer uma TED. Pagar para fazer uma TED é um absurdo. É um absurdo, porque é absolutamente digital o processo, não tem custo nenhum. Veja quanto você pagou de TED, quanto que pagou de tarifa de manutenção de conta, tarifa do não sei o que, tarifa disso, tarifa daquilo. João Batista, nós somos escravos dos bancos. E esta escravidão dos bancos faz com que eles não precisem correr riscos. Banco no Brasil não precisa correr risco, porque o ganho deles é garantido pela concentração. Ocorre que nós estamos vivendo uma pandemia que é séria, sim, morreram 1.400 pessoas, 1.500 pessoas no Brasil estão morrendo por dia, é um problema sério, sim, e pandemias que são problemas sérios geram problemas sérios econômicos. E como é que você reage a problemas sérios econômicos? Com intervenção. Mas por que você precisa intervir? Porque o nível de intervenção que era planejado não foi possível. Não foi possível porque o Banco Central está inundando o mercado de liquidez para que a economia não sofra tanto os efeitos da pandemia. O Banco Central enche a economia de liquidez, mas essa liquidez fica toda empossada em meia dúzia de agentes financeiros. O que o governo, o que o Ministério da Economia está fazendo com o Banco Central e com o Tesouro? Se os bancos não vão fazer, eu não vou ver a minha economia ruir. Eu vou promover essa liquidez. Se o banco não quer fazer papel de banco, então eu faço papel de banco. É a mesma coisa, João Batista, como você não querer ser jornalista, não querer fazer manchetes, não querer fazer notícias, e a gente precisar dar as notícias. Bom, então vamos nós fazer. Mas percebe que é um absurdo? É um absurdo, mas é um absurdo necessário. Infelizmente, os bancos não estão fazendo isso, e felizmente, o governo brasileiro está tendo a coragem de fazer. Mas veja só, deixa eu entender bem, porque a minha pauta era assim, olha, o Banco Central tomou uma atitude inédita, botou dinheiro no Tesouro, ao contrário do que vem fazendo nos últimos tempos, de retirar esse dinheiro. E pelo que eu entendo, o Banco Central, ele trabalha com moedas. E me parece que ele jogou no mercado, ele fez uma atuação contra o mercado e ganhou. Por isso que ele repassou esse dinheiro para o Tesouro. Eu queria que você olhasse isso primeiro, para depois você me dizer das necessidades da gente jogar dinheiro no Tesouro. João Batista, eu vou tentar te responder essa pergunta de uma maneira um pouco mais simples e com uma metáfora. Economistas como eu, como Paulo Guedes, como Roberto Campos Neto, eles acreditam no seguinte, que as pessoas devem fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Balanceada, com todos os tipos de alimentos, porém balanceado. A pessoa tem que dormir uma boa noite de sono, a pessoa tem que ter uma paz de espírito, ter uma cabeça fresca. Isto é o segredo da vida, da longevidade, da saúde, certo? Agora, o sujeito está com 40 de febre, o que você faz? Você manda ele para a academia? Não, está com 40 de febre? Faz 10 apoios aí, faz algumas flexões que vai melhorar. Não, você vai identificar a origem dessa febre, e se essa febre for uma infecção, você vai ministrar antibióticos, correto? O que o governo está fazendo é isso. Em tempos de normalidade, vamos todo mundo para a academia, vamos todo mundo fazer exercícios, vamos todo mundo ter uma boa noite de sono. Agora, nós não estamos num ano de normalidade, nós estamos num ano extremamente atípico e anormal.
numa situação dessas, o governo precisa tomar medidas fora da prateleira, fora da normalidade. O que o Banco Central está fazendo? Não é que ele tenha jogado e ganhado contra o mercado. É que, como nós tivemos uma valorização muito grande de determinados ativos, quando tu vende esses ativos a um preço bem maior, tu capitaliza o recurso do Banco Central e o Banco Central, ao invés de entesourá-los, repassa para o Tesouro. Com que objetivo? Para que o Tesouro tenha bala na agulha para fazer um papel que não é de Estado, que é dar liquidez para a economia brasileira, mas para que ele possa comprar dívidas, para que ele possa atuar no sentido de capitalizar a economia brasileira através de vários meios, por vários canais, porém de maneira direta, sem o uso do sistema bancário. Agora, quando eu vejo um governo tendo que tomar esse tipo de medidas, usar desse tipo de expediente, no meio de uma pandemia, de uma crise econômica que quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas deve lembrar bem. Na nossa opinião, o problema econômico vai ser pior do que o pandêmico. E eu não estou aqui sendo negacionista e muito menos dizendo que o problema da pandemia é pequeno. Eu não estou dizendo isso. Eu admito que o problema da pandemia é gravíssimo, mas também acredito que o problema da economia será pior. E isso nós viemos dizendo desde o início da pandemia. Quem acompanha aqui no Notícia Agrícola sabe disso. Então, quando a gente vê o governo ter que usar desse tipo de expediente para dar um apoio para que a economia não venha a ficar pior do que ela pode, sinceramente eu me sinto um escravo do sistema bancário. E fico mais orgulhoso ainda de dizer que a minha conta corrente é de um banco fintech. Ô, Antônio da Luz, eu me surpreendo desta vez contigo, porque a gente não combinou que a gente ia conversar, e aí os telespectadores estão percebendo isso, e eu resumo de uma figura de linguagem bem gaúcha, que eu levei a ovelha lá para o aprisco e voltei com ela tosquiada. Fui com uma esperança, o senhor derrubou a minha esperança. O senhor está querendo dizer? O senhor está querendo dizer para os nossos telespectadores que a ação do Banco Central foi meritória, sim, porém ela está cobrindo um buraco que não deveria estar sendo feita pelo Banco Central, mas pelo sistema bancário, o que está desnudando dois fatos gravíssimos para a sociedade. Primeiro, que os bancos não estão cumprindo o seu papel, e você já explicou isso magistralmente. E, de outra parte, você está dizendo que nós estamos num imenso buraco e a gente não pode se enganar. É isso? João Batista, eu diria que nós dois estamos falando da mesma coisa. Você está falando da parte do conserto e eu estou explicando por que o conserto está sendo necessário. Então, eu estou falando de algo que estragou, você está mostrando como é o conserto. Isso, a sua perspectiva é positiva, mas eu estou explicando a necessidade disso. E isso é derivado de você ter um coração maravilhoso, todo mundo que lhe conhece, todo mundo que lhe segue, todo mundo que lhe acompanha há tantos anos, sabe que você é um homem maravilhoso, tem um coração maravilhoso, e eu sou uma droga de um economista com um coração de pedra, cartesiano, eu só consigo enxergar preto e enxergar branco, e essa é uma vantagem humana que você tem sobre mim, sobre a qual eu não posso fazer nada. Para você, 2 mais 2 são 4, né? Infelizmente. Então, bom, mas assim, eu te invejo, viu? Eu tenho uma inveja branca. Não, porque eu já estive no Banco Central, eu já estive lá na mesa de operações, e olha, no momento pior de toda a vida econômica brasileira, o Banco Central é um bastião de resistência da nossa moeda. Eu conheci pessoas que de madrugada ficavam operando com moedas, dólar contra real, real contra franco suíço versus ribimbim e tal, a noite toda negociando moedas para defender a nossa moeda. Eu falei, nossa, isso existe no nosso país. Eu fiquei assim, desvanecido. Eu falei, nossa, isso que é patriotismo. Aí eu vejo o Banco Central atuando, porque o Paulo Guedes fez uma mexida na economia que eu considero muito bacana, que é
derrubar as taxas de juros a quase zero e deixar o dólar subir. Como a gente vende em dólar, a gente internaliza a moeda e estamos irrigando a economia. Fora isso, ainda bem, o Banco Central trabalha com essa contra o mercado, contra os bancos que esperavam uma queda do dólar, ganhou dinheiro com o dólar e repassou para o Tesouro. Pô, parabéns. Aí vem o Antônio da Luz e fala, pô, chefe, você não viu o tamanho do buraco que nós estamos. É mais ou menos isso? João, eu assim, ó, aqui, sempre a gente avaliar o trabalho de colegas é sempre muito difícil. Mas como o Paulo Guedes, como o Roberto Campos Neto, muito mais colegas, são pessoas que estão representando o Estado brasileiro, eles estão sob julgo. Todos nós somos livres para julgá-los do jeito que nós bem entendermos, conforme nossas consciências. E eu acho que eles estão fazendo tudo o que podem, e vou dizer mais, mas muito mais do que o coração deles manda. Né? Deixar bem claro, economistas da vertente deles, que diga-se de passagem, é a melhor vertente que há, são pessoas que, olha, para limpar a graxeira, né, custa caro, mas estão lá, sabe? E isto é uma demonstração de patriotismo, de engajamento, e estão fazendo o que a economia precisa, sem se preocupar com o que eu gosto ou o que eu não gosto de fazer. Vou dar um exemplo de uma outra forma. Estou lá na estrada de terno e gravata viajando para dar uma palestra. Aí fura o pneu. Você sabe o que é trocar um pneu de terno e gravata? Não sabe, né? É um horror, né? Mas acontece. Aí eu vou fazer o quê? Eu não vou trocar o pneu, eu vou esperar o guincho, o seguro, que sei eu. É óbvio que tu vai tirar o paletó e vai trocar o pneu. Mas Sim, você não claro. gosta de fazer isso. O que o Paulo Guedes, o que o Roberto Campos estão fazendo é algo semelhante. Por eles, era óbvio que era melhor estar discutindo as grandes reformas brasileiras, estar discutindo... aliás, era para eles estarem discutindo a desbancarização do Brasil, a abertura do sistema bancário, que, aliás, é pauta deles. Só que neste momento, em meio a uma pandemia, em meio aos efeitos dramáticos que a economia está nos trazendo, o que eles têm que fazer é isso aí mesmo. E estão fazendo correto. É tudo que a gente precisa para a economia crescer? É óbvio que não, porque tu não tem como, só com essas ações, impedir um problema de fundo. Não tem como. Agora, o que dá para fazer, o que pode ser feito, eu não tenho dúvida que está sendo feito. E eu estou, sinceramente, orgulhoso do trabalho que está sendo feito pela nossa equipe econômica. É tudo o que dá para fazer. Então não vamos centralizar naquela famosa frase do presidente do Banco Central, que disse que, por ele, naquela famosa conversa, né, naquela reunião ministerial que foi gravada, que ninguém deveria saber do que se falou lá dentro, que é uma reunião a portas fechadas, o Campos Neto disse que, por ele venderia aquela porcaria do Banco do Brasil. Claro, mas não é o motivo ainda de nós entrarmos nessa discussão. Mas você está trazendo à luz e para os nossos ouvintes e telespectadores o problema da bancarização do Brasil. Ou seja, os bancões, incluindo os bancos públicos, estão empossando o dinheiro que deveria irrigar a economia. É isso que você está alertando? Exatamente. Porque como é que a gente, nós economistas, a gente expande e diminui a base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação. Quando nós temos uma crise, certo? Quando nós temos uma crise, a gente precisa aumentar o dinheiro em circulação. Então, a gente aumenta a base monetária. Como é que eu aumento a base monetária? Baixando taxa Selic e baixando o compulsório bancário. Além disso, eu tenho outros mecanismos extras ainda, se quiser, para que isso aconteça. O que está acontecendo? Nós estamos baixando o Selic, nós estamos baixando o compulsório, e este dinheiro que deveria ir para a economia, o banco simplesmente diz, eu prefiro ficar com esse dinheiro parado aqui do que emprestar para o João Batista. Eu prefiro ficar com esse dinheiro parado do que emprestar para o Antônio da Luz. Por quê? Por causa do risco deles. Aqui, o Antônio da Luz, o João Batista, estão me pagando tarifa, estão me pagando isso. Eu não
vou dar esse crédito para ele. O meu negócio vai continuar vivo. Se o dele vai ou não vai, dane-se. Mas também morre ele, nasce outro. Vida que segue, sabe? E não é assim. Uma economia não pode funcionar dessa forma. Nós temos que ter agentes econômicos que tenham eles precisam ter, não logicamente, uma postura irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles precisam ter incentivos ao risco. O que é você ter incentivos ao risco? É você dar ao banco a seguinte circunstância: ou você se expõe, ou você vai perder. Agora, no Brasil, se você se expõe ou não se expõe, a questão é se vai ganhar mais ou vai ganhar menos, porque ganhar vai. Numa situação dessa, o que você faz? Não se expõe. Então, mas isso é um problema de fundo, que vem de muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás no Brasil. Isso vem de uma série, inclusive, de preconceitos que o brasileiro tem e tinha muito mais forte nos anos 80, nos anos 90. Se dissesse assim, vamos abrir economia, vamos atrair bancos estrangeiros, as pessoas diziam o quê? Vai vir os grandes capitalistas, escrochantes, não sei o quê, levar aqueles papos bravos lá que a gente ouvia nos anos 80, nos 90, principalmente. Pois muito bem, ficamos aí com esses bancos brasileiros que nós temos e o resultado é esse. Hoje, nós somos um país que vive para bancos, para cartórios, que é outra coisa horrenda. Cartório, tabelionato, me perdoe algum produtor que esteja nos ouvindo, que seja dono de tabelionato, de cartório, nada contra a sua pessoa em particular, mas eu detesto cartório e tabelionato. Por mim, se eu fosse presidente do Brasil um dia, se eu pudesse fazer uma coisa, eu fechava tudo: cartório e tabelionato. E as corporações servidoras. Ou seja, essas três forças mandam e desmandam no Brasil. Agora, nós podemos intervir no sistema bancário de uma hora para outra? Não. É saudável que no meio a uma crise econômica o governo intervenha no sistema bancário? Não, também. Então, o que o governo está fazendo? Muito bem, você não vai comprar esses fluxos de caixa dessas empresas e vai deixá-las quebrar? Vou. Então dá para cá, quem vai comprar sou eu. É mais ou menos isso que o governo está fazendo. E aí, para nós, simples mortais, que não entendemos o jogo das coisas, mas percebemos que as coisas não estão bem, que a gente precisa se conscientizar, a resposta que a gente tem que ter e o encaminhamento que nós temos que dar para os nossos telespectadores é concentrar as nossas atenções na necessidade de o país fazer as suas reformas, inclusive a bancária. Não tenha dúvida, João Batista, não tenha dúvida. Esse é um ponto, para mim, fundamental. Só antes, me permita trazer um ponto. Nós temos no Brasil, ao longo de muitos e muitos meses, com muitos e muitos esforços, melhorado o ambiente do emprego no Brasil. Não podemos esquecer que lá na época da Dilma nós chegamos a quase 15 milhões de pessoas desempregadas, por conta daquela crise econômica que foi causada no governo dela e no segundo governo Lula, com decisões econômicas absurdas. Nós já discutimos sobre isso. Só que nós vínhamos paulatinamente diminuindo esse desemprego. Acontece que nos últimos 2 meses, por conta do recrudescimento da crise econômica aqui dentro, nós tivemos a volta da destruição de postos de trabalho. E no mês passado foram 800 mil. E quase 900. Se nós juntarmos abril e maio, nós provavelmente vamos passar de 1.500.000 pessoas de postos de trabalho destruídos. Ou seja, entre o que contratou e o que demitiu, fica um saldo de 1,5 milhão no mínimo, entre abril e maio. Ou seja, o desemprego está aumentando, a crise econômica ainda nem começou. Ela ainda nem começou. Tem muito que piorar, infelizmente. Porém, nós temos que escolher como sociedade, como povo, como é que nós vamos enfrentar isso. Como é que nós vamos enfrentar isso? Nós podemos enfrentar a crise que vem, e ela não vem só no Brasil, ela vem no mundo inteiro,
porque o mundo inteiro está com uma enorme crise econômica resultante da pandemia. Os países como um todo estão tendo resultados de PIB absurdamente negativos. Não vai ser só o Brasil, o mundo vai passar por isso. Só que o jeito que nós vamos passar por isso é uma escolha. Não é escolha entrar na crise. Isso nós não temos escolha. Mas como nós vamos sair e como nós vamos enfrentar é escolha. Nós podemos escolher enfrentar a crise e nos recuperar da crise com o pior sistema tributário do mundo. Isto é uma escolha. É uma escolha. Basta não fazer reforma tributária. Nós vamos enfrentar a crise com o pior sistema tributário do planeta, que é o nosso. Com o pior imposto do mundo, que é o ICMS. Nós vamos nos recuperar apesar disso. Mas vai levar mais tempo. Vai causar mais dor. Nós podemos enfrentar essa crise com um enorme de um gasto público pagando privilégio. Pagando privilégio para funcionários do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia Geral da União e assim sucessivamente. E aqui deixar bem claro, eu não estou dizendo que os servidores são preguiçosos, vagabundos, não sabem trabalhar, incompetentes. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que há, sim, planos de carreira que são absurdos. E nós, sociedade, não temos como pagar. Numa crise econômica, menos. Não tem mais como ter estabilidade do servidor público. Não pode. Para os que estão, ok, mas os daqui para frente tem que acabar. Assim como eu não tenho estabilidade, assim como você, João Batista, não tem estabilidade, assim como o produtor rural nenhum tem estabilidade. Não tem que ter mais estabilidade, porque nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar mais por isso. Nós temos que informatizar a maior parte do governo para trabalhar com mais digitalização e menos pessoas. As pessoas precisam dar sua contribuição para as empresas, para que as empresas cresçam, porque elas é que geram empregos, elas que geram impostos, e não o governo. Então nós temos que fazer uma reforma administrativa também. Nós precisamos fazer uma reforma monetária no Brasil. E uma reforma monetária, deixar bem claro, não é o governo ir lá e estatizar banco. Não é isso, porque se fosse para fazer coisas idiotas como isso, com certeza, com a raiva que o pessoal da equipe econômica está dos bancos, já teriam feito. Não, isto não funciona, isso só piora. Como é que eu faço essa reforma? Aumentando a concorrência. Nós temos que fazer logo o Open Banking. Para que fazer o Open Banking? Para que os outros bancos vejam a minha performance e me ofereçam coisas mesmo não sendo clientes dele. Ele possa saber quem eu sou. Dá logo esse upgrade no cadastro positivo, que aconteceu um pouco antes da pandemia, mas as coisas já vinham acontecendo. Abrir o sistema bancário para que qualquer banco venha se instalar no Brasil, diminuir um pouco essa armadura que nós temos com os bancos estrangeiros. Qualquer um que quiser vir para cá tem que vir, tem que poder. Ou seja, nós temos reformas que nós precisamos fazer para quebrar monopólios. O sistema bancário é o que está mais visível nesse momento e tem a ver com essa nossa conversa. Mas se nós olharmos para os lados, nós vamos achar muitas coisas que o próprio governo, na época das eleições, atacava muito. Por exemplo, as agências nacionais hoje. A agência nacional é para proteger empresas que são oligopólios, ou quando não são monopólios. As de telecomunicações, as de energia e assim por diante. Então, João Batista, nós temos uma escolha pela frente. Ou a gente vai enfrentar a crise e vamos nos recuperar da crise com o pior sistema tributário do mundo, com um sistema de absurdos privilégios no setor público, em todos os poderes, O executivo até é o que tem, até o menor, diga-se de passagem. Nós podemos enfrentar com um sistema bancário fechadinho, oligopolizado, que manda e desmanda. Nós podemos enfrentar com os cartórios
funcionando como eles funcionam hoje. Que com a lei do agro, que foi aprovada, nós conseguimos tirar uns gastos ridículos que os produtores pagavam para os cartórios, que os cartórios fizeram em ofício, em nota de ofício, aumentaram lá o FII que eles ganham em cima das garantias. Uma coisa que nós pagávamos R$100, R$200, passou para R$3.000, R$4.000. Por que os cartórios fazem isso? Porque eles podem. Então, nós precisamos quebrar essas estruturas, aproveitar, já que nós temos uma crise, vamos fazer dessa crise uma oportunidade e vamos tirar essa sujeira debaixo do tapete, que foi posta aí debaixo do tapete ao longo de décadas. Porque ou a gente arruma a economia brasileira e a gente se recupera em X tempo, com X dor, ou nós não, ou a gente mantém o status quo do jeito que as coisas estão e vamos nos recuperar em X mais Y tempo com X mais Y dor. A escolha é absolutamente nossa da sociedade. Posso aplaudir ou não? Não, só eu te aplaudo aqui. Não, assim, a gente está encerrando essa maravilhosa conversa, né? Que a gente fez uma pauta, tinha um título e a gente não combinou, e é assim que tem que ser, né? E aí você se desenvolveu maravilhosamente bem, e eu vou pedir para os nossos telespectadores, a única coisa que é a minha contribuição é fazer com que essa conversa, esse ensinamento, essa aula do Antônio da Luz seja espalhado por o maior número de pessoas possível, ainda mais nesse momento que o Brasil ainda vive conflagrado pelos reacionários que não querem as reformas. Então, assim, Antônio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, obrigado pela aula, obrigado por você ser esse patriota que você é e continue sempre assim. Muito obrigado e vamos em frente, meu amigo. Vamos em frente, João Batista. Por favor, reforço, espalhem o máximo que der, me marquem lá no Instagram, se possível. Um abraço a todos, bom final de semana e vamos em frente. Viva o Brasil! Vamos aprender. Muito obrigado, Antônio. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Como a gente expliquei aqui, durante toda essa conversa, era uma conversa, né? E a gente tinha realmente sem pauta. Vamos ver o que o Antônio da Luz vai nos dizer. E, mais uma vez, ele nos ensinou o que nós temos que prestar atenção nesse momento. Tudo pelas reformas, tudo pela mudança do nosso país. Foi para isso que a gente se uniu e votou e está apoiando esse governo. Hoje, um domingo, muita gente vai às ruas, né? Esperamos que não seja tanta gente assim, protestar contra o governo. Então, mas por que eles estão fazendo isso? Porque por absoluta ignorância. Eles não sabem exatamente onde está o problema. Por que nós somos um país pobre, um país miserável, cheio de violência, cheio de injustiça? E para você resolver essa injustiça, não é simplesmente tirar de um para dar para outro, não. É simplesmente fazendo o que nós estamos fazendo, o que o Paulo Guedes está fazendo as reformas. Por favor, então entendam que essas pessoas que vão às ruas hoje, que estão indo às ruas para protestar contra o Bolsonaro, porque não tem um tema, a gente tem que entender que nada mais são do que ignorantes. Eles ignoram o que está acontecendo e são reacionários, estão reagindo contra as possibilidades de nós termos um país justo. Se pelo menos essa entrevista, essa fala do Antônio da Luz ficou com essa síntese, eu me sinto muito agradecido e muito compensado por esse tempo que a gente tomou do senhor e da senhora. Continue conosco, continue sendo os brasileiros que vocês são, continue acreditando no novo país que nós estamos fazendo. Viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado.